E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou dar prosseguimento à série de vídeos que a gente já vinha fazendo aqui no canal sobre conceitos básicos do pentest. O que uma pessoa precisa saber para poder se tornar um hacker, um pentest. Vou passar aqui para a parte 3 do nosso conteúdo, onde a gente vai abordar exploração. Se você está pegando essa aula por agora e ainda não viu os anteriores, eu convido, assim que terminar esse vídeo aqui, para vocês acessarem. A gente já tem uma parte onde a gente ensina a fazer o mapeamento. É um vídeo do nosso camarada aqui, o Jardim, onde ele aborda a ferramenta Nmap para poder fazer o mapeamento de uma rede. E o vídeo da semana passada a gente abordou o tema de enumeração. E para poder a gente entender como funciona uma exploração, a gente tem que entender primeiro o que é uma enumeração. Então, dando uma pincelada aqui para vocês, na primeira aula a gente aprendeu a mapear uma rede, descobrir todos os serviços que estão ativos. Na segunda aula a gente aprendeu como fazer uma enumeração, ou seja, que cada serviço daquele ali é responsável por uma funcionalidade. E depois que a gente termina de enumerar, a gente pode descobrir informações adicionais, versão do serviço, se tem algum CMS num site, se tem alguma falha que a gente consiga explorar um brute force no sistema SSH, se o FTP está configurado de forma anônima, ou seja, a gente buscou por falhas e podemos até ter encontrado alguma. E com a versão dos sistemas, dos softwares que estão rodando, a gente passa para a parte de exploração. E o que é importante a gente saber nessa parte de exploração? Eu coloquei ali, localizar possíveis falhas como o primeiro tópico. E o que a gente faz? Se eu fiz a minha enumeração ali e descobrir a versão de um software, de um sistema que está funcionando ali, de uma porta, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar no Google, com o Google Hacking simples, as falhas daquele possível sistema. Por exemplo, descobri que no CMS está rodando, num site, na aplicação da Porta 80, está rodando um CACT, que eu mencionei também. O que eu vou fazer? Eu vou ali no Google e vou digitar exploits para o CMS CACT na versão tal, por exemplo. E ele vai começar a trazer para mim diversas informações sobre aquele CMS e possíveis exploits para ele. E ele vai me levar para onde? Para qual etapa? Onde eu tenho que conhecer os bancos de dados, beleza? E o que a gente tem que saber então? Bom, a gente tem que procurar pelas versões do software que estão rodando no Google, por exemplo, e começar a descobrir os bancos de dados que a gente tem possibilidade de pegar essas informações. E quais são eles? Por exemplo, a gente consegue pegar no ExploitDB, a gente consegue pegar informação ali também no GitHub, a gente consegue pegar no Search Exploit, entendeu? Então, sempre que a gente procurar, a gente vai conseguir informações nesses sites aí, principalmente esses três que eu mencionei: ExploitDB, GitHub, ou se vocês procurarem também no próprio Kali, digitarem ali Search Exploit e colocar o nome da vulnerabilidade ou o nome do software que vocês estão buscando, se possui alguma falha, ele vai trazer para vocês ali um banco de dados com todas as vulnerabilidades que já estão registradas para aquele sistema, para aquela versão ou para aquele software que vocês estão procurando, beleza? Se vocês quiserem automatizar a utilização desse exploit, automatizar a busca, vocês podem também utilizar o Metasploit Framework. Se vocês não conhecem, é só deixar aqui no canal que a gente também pode ensinar como vocês podem se aproveitar de um banco de dados público e aproveitar também a automatização desses exploits. Tendo em vista que o Metasploit, assim que a gente consegue explorar uma vulnerabilidade, a gente também consegue pegar uma shell Meterpreter, que é uma shell melhorada, onde a gente consegue enviar e receber arquivos de forma mais fácil e executar comandos também de uma forma mais simples, levando em consideração também que é uma shell bastante estável, beleza? No terceiro tópico ali, eu coloquei buscar por exploits públicos, e basicamente foi o que eu mencionei. Após o Google Hacking, a gente vai começar a pesquisar naqueles bancos de dados e a gente tem que começar a entender como aqueles exploits públicos funcionam. Se você não está utilizando do Metasploit, você já tem que ter uma noção básica para poder fazer a leitura daqueles scripts ali que estão nos exploits, beleza? A maioria deles estão escritos em Python, C ou Perl, por exemplo. Então, se a gente tiver que explorar um exploit de kernel para poder escalar privilégio, provavelmente ali a gente vai ter um dirty cow, por exemplo. Então é sempre importante que a gente consiga entender o que está naqueles exploits. O dirty cow, conforme eu mencionei, é um exploit em C. Não sei se tem outra linguagem, mas das vezes que eu precisei utilizar foi na linguagem C. Não me recordo agora de algum em Python, mas com certeza tem para poder se utilizar dessa situação onde a gente vai conseguir escalar privilégio.
Só que é bastante útil vocês aprenderem a ler os códigos em C, em Python, em Perl também. Acho que Ruby também já encontrei alguns exploits. Enfim, é conseguir pelo menos enxergar, conseguir ler o que está escrito naquele exploit, beleza? Por último, eu coloquei ali aprender a executá-lo e principalmente entender o exploit. A partir do momento em que vocês já conseguiram localizar aquele exploit, já conseguiram descobrir em qual banco de dados ele está e aprenderam a buscar dentro daqueles bancos de dados pelos exploits, a gente tem que aprender a executar e entender o que ele está fazendo. E por que eu te digo isso? Imagina que a gente vai fazer ali, por exemplo, a gente vai explorar uma falha num CMS. Se a gente vai simplesmente utilizar um exploit e acabou, a gente não vai entender o que ele está fazendo naquele exploit para conseguir aquela shell. Coisa que numa outra oportunidade a gente pode tentar rodar o exploit e ele simplesmente não funcione. Só que se você entendeu da primeira vez que você utilizou, você consegue se aproveitar do passo a passo daquele exploit para reproduzir de forma manual aquilo ali que está acontecendo. Entendeu? Outra situação também, onde eu dei o exemplo de escalação de privilégio. É uma coisa que eu sempre procuro fazer primeiro de forma manual, mas se eu não conseguir, obviamente eu tenho que ter uma shell no meu alvo, eu transfiro um arquivo, um automatizador de busca de falhas, por exemplo, o Limpis. Eu transfiro da minha máquina para a máquina alvo o Limpis, faço uma enumeração de forma automatizada para poder conseguir descobrir possíveis vulnerabilidades que me permitam escalar privilégio. E a partir desse momento, eu tenho que começar a buscar por exploits ou de forma manual para conseguir escalar o privilégio. E quando eu entendo o que o meu exploit está fazendo, futuramente, quando eu tiver que executar isso e não tiver uma forma de eu fazer automatizada, eu vou já saber fazer essa exploração de forma manual para poder escalar o nosso privilégio, beleza? Já de antemão, eu digo para vocês que a maioria das vezes que eu escalei privilégios foi de forma manual. Inclusive, futuramente, a gente vai trazer mais vídeos para vocês ensinando como se faz essa escalação de privilégio. A gente já tem aqui uma série de Linux, vou deixar aqui para vocês fixada nos comentários. E futuramente a gente vai fazer também uma de Windows, tendo em vista que é um pouco complicado se escalar privilégio em Windows. Mas a gente vai trazer para vocês poder vocês aprenderem e ter um conhecimento tanto no sistema Windows quanto no sistema Linux. Bom, se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal para poder dar uma ajuda para a gente. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem, onde a gente vai dar prosseguimento aos conceitos básicos, parte 4. Não percam, se você não assistiu ainda o parte 2 e o 1, voltem lá, assistam. Parte 1 é onde a gente ensina o Nmap, mapeamento, e no parte 2 é o da semana passada, onde a gente ensina a fazer uma enumeração, os conceitos de mapeamento e os conceitos de enumeração, beleza? Um abraço e até a semana que vem.